palavra de Deus vai nos dizer assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender algum da igreja para os maltratar. Mandou maltratar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias de pão sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escolta de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloca o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele esperava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e da expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando ali. E quando ele bateu a porta de frente, uma empregada chamada Rode foi para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. E enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta e viram-no, ficaram admirados. Amém? Meus amados, aqui nós vimos uma passagem bíblica. E essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque nós vivemos muitos isso. Ultimamente, sempre temos vivido isso. Mas aprove a Deus porque nós temos uma liderança, aprove a Deus porque nós temos uma igreja que persiste em oração. Uma igreja que se levanta em oração, porque sabe com que nós vamos vencer. Amém? E a trajetória dessa história nos fala de alguém assim como nós. Alguém com defeitos, com dificuldades do entendimento do chamado, mas que persistiu. Pedro, assim como nós, ele comete várias falhas ao decorrer do seu ministério. Uma delas foi negar a Cristo 3 vezes. Cortou também a orelha de Malco, no Getsemane. E por várias vezes ele cometeu vários deslizes, Mas Pedro também, ele é aquele que, quando Jesus pregou seriamente no monte, o sermão foi muito, vamos dizer que Jesus, ele pegou firme ali aquelas pessoas, e muitos deles quiseram abandonar. E quando Jesus volta para os discípulos, ele diz: vocês também não vão me abandonar? E ele diz: Senhor, para onde iremos se só tu tem palavra de vida eterna?
E ao decorrer dessa história, eu fico olhando e fico vendo que parece com muito conosco. Um homem que tem limitações, um homem que erra, mas que reconhece o seu chamado. E ele tem dificuldades em algumas coisas, em entender que realmente ele foi chamado por Deus. E ele começa o seu ministério junto com Jesus. Ele anda com Jesus, ele pesca com Jesus. E uma das virtudes assim que eu fico muito admirada, que ele foi o único que conseguiu andar sobre as águas. Amém? E esse mesmo Pedro de que nós estamos falando, ele faz parte daqueles 120 que perseveraram na oração. Assim como nós estamos perseverando. Assim como a igreja também se coloca em oração. Sexta-feira teve uma mini vigília aqui. E o nosso líder não deu conta de todas as causas que ele queria orar. Sabe, eu ali no meu cantinho, eu fiquei assim, sabe, pastor? Eu fiquei assim, bispo, com vontade de dizer assim, vamos fazer outra na sexta. Vamos dar continuidade. Sabe por quê, meus amados? Porque quando a gente ora, a gente põe uma certa liberdade com Cristo, a gente pega a intimidade, a gente começa a sentir gosto, a gente começa a se aproximar, a gente começa a ter um relacionamento com Ele. E Pedro, assim como nós, ele tem esse chamado, ele reconhece isso nele. Por isso ele diz, quando Jesus faz a pergunta se ele não vai abandonar, por isso ele diz, para onde iremos? Para onde iremos, Deus? E eu acho que a igreja aqui também concorda, nesse mundo mau que estamos vivendo, para onde nós iremos? Se só Ele tem palavra de vida eterna. E por perseverar na oração, ele tem um chamado. Pedro vivia debaixo de uma promessa. Pedro sabia que havia uma promessa para ele e os seus. A promessa era que permanecer em Jerusalém, até que seja do alto revestido de poder. E Pedro agora, com esse poder, mesmo cheio de autoridade, Pedro não vai se separar da oração. Pedro não vai se separar daqueles que estão orando. Não é um templo como é o nosso de hoje. As pessoas, por serem perseguidos, eles estavam orando na casa um de outros. E a Bíblia vai nos relatar que havia uma casa de uma senhora chamada Maria. E mesmo Pedro estando preso, ele sabia que as pessoas estavam intercedendo por ele. Ele sabia que o amigo dele já tinha sido sacrificado a fio de espada. E que ele seria o próximo. Ele sabia que aqueles judeus queriam fazer da vida dele um espetáculo em praça pública para que Herodes satisfizesse aquelas pessoas e crescesse no mundo político, que nada mais era do que uma politicagem. E Herodes, ele estava atacando a todos, não só os discípulos, mas a cada um que falasse da morte e da ressurreição de Jesus. Ele não aceitava que Jesus tivesse ressuscitado. Ele não aceitava que aquelas pessoas falassem do Cristo. Ele não aceitava que as pessoas falassem daquele que morreu por nós. Ele não aceitava que aqueles discípulos vivificassem o que Jesus fez com eles. E Pedro, a prova disso é que Pedro, quando ele vai ao Templo Formosa, há um aleijado ali e ele vai e pede uma esmola. E Pedro diz, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Seja curado, levante, ande. E meus amados, eu fico pensando, não é assim conosco? Esse não é o nosso chamado também? E o engraçado é que Pedro está preso ali, e se eu não errei na contagem, eu acho que tinha 16 soldados para guardar aquele homem na prisão. E tinha 2 que estavam acorrentados junto com ele. Só que na hora que aquele anjo entra
Há um clarão. E Pedro acha que está dormindo. Acha que está vendo uma visão. Ele acha que está sonhando. E o anjo dá ordem àquelas correntes para que elas caiam. E Pedro se vê liberto. E a palavra de ordem naquele momento: levanta-te depressa. E talvez hoje Jesus esteja dizendo para nós, igreja, levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E em seguida ele vai dizer, e logo que Pedro levanta, as algemas caem. Mas ele estava preso a 2 pessoas, a 2 soldados. E esses soldados não acordaram. Só que o anjo vai dizer para ele, ora, cinge-te, põe o cinto. Isso quer dizer, meus amados, que Herodes, quando ele manda prender a Pedro, ele vai tirar o cinto de Pedro, aquilo que dava honra aos judeus. Porque é assim mesmo que o mundo faz conosco. Todas as vezes, como meu marido estava falando a respeito da oração por ele, todas as vezes que o mal ele nos traga, a primeira coisa que ele nos faz é querer tirar a nossa honra, aquilo que Deus nos deu. E em seguida ele vai dizer, calça as tuas sandálias. Olha a sandália aqui, olha. A palavra de Deus. É isso que vai te fazer andar, é isso que vai te levar a caminhos longos, caminhos com verdades. É esse caminho que vai te levar à vida eterna. Que a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho. E Pedro imediatamente, ele coloca as suas sandálias. E aí ele vai dizer, olha, toma a tua sandália, toma a tua capa. E o que quer dizer a capa, meus amados? A autoridade. Se vocês prestarem atenção, ele te chamou, vem depressa. Toma a tua honra, te veste. Toma a tua sandália, palavra da salvação. Toma a tua capa, a autoridade. Tudo isso Herodes tinha tentado tomar de Pedro. Tudo isso Herodes tinha ofuscado de Pedro. Tudo isso Herodes tinha tentado fazer com que ele se calasse na prisão. Mas Pedro, logo entendendo tudo isso, ele vai vestir a sua capa, a capa de autoridade, capa que protege do frio, a capa que protege do sol, a capa que nos protege de tudo que é ruim. E aí vamos ver aqui o que diz no versículo 9. Quem pode ler para mim o versículo 9? Alguém pode ler? Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. Olha o que Deus faz na nossa vida. Ele nos chama, Ele nos resgata, Ele manda que nós nos levantemos depressa, Ele manda que a gente calce a sandália, Ele manda que a gente coloque a capa. E agora nós estamos prontos. Nós estamos prontos para sair. Nós estamos prontos para termos liberdade. Nós estamos prontos para enfrentar os dias maus. E sabe onde está tudo isso? Dentro de nós.
Porque a verdadeira libertação, ela é de dentro para fora. Ela é gerada dentro de nós pelo Espírito Santo. E nessa noite eu não quero que a igreja saia daqui sem entender essa mensagem que o Senhor te fala nessa noite. Muitas vezes Herodes tem tentado te parar. Muitas vezes Herodes tem tentado roubar o teu cinto. Muitas vezes Herodes tem tentado tirar a tua capa. Muitas vezes ele tira a sandália dos teus pés para que tu não possa pregar o verdadeiro evangelho genuíno. Muitas vezes ele quer te aprisionar, mas eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, quando Ele te chamou, está aí dentro de você, está sendo gerado pelo Espírito Santo, e é Ele que te fortalece, é Ele que te segura, é Ele que te diz, vai, porque a porta vai se abrir. E a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro, quando aquela porta se abre, ele sai, e ele ainda pensa que tudo aquilo é um sonho. Só que não era sonho, era realidade. E agora Pedro sai, e quando chega a uma certa altura da rua, o anjo sai, o anjo deixa, o anjo some. E Pedro vai aonde? Aonde que Pedro vai, igreja? Ele vai à casa de Maria, onde tem irmãos orando, onde tem irmãos buscando, porque ele sabe que o que libertou ele foi através da oração daqueles irmãos. Por isso, meus amados, não perca tempo na tua vida. Crie um lugar de ambiente de adoração para você adorar a Deus em espírito e verdade. Entenda que você já foi liberto. Entenda que Deus te chamou e que tudo isso já foi gerado dentro de você. Agora, você já está capacitado a ir. E quando você colocar o pé para ir, as portas vão se abrir. Não permita que Herodes te prenda das circunstâncias. Não permita que Herodes tome aquilo que Deus já preparou nos céus para tu. Não permita que Herodes te escravize. Sabe por quê? Porque quem anda sem sandália é escravo. E você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos livres. A palavra de Deus nos garante isso. Vivemos num mundo mau. Num mundo mau, onde todos, como Herodes, tentam escarnecer a palavra de Deus, tentam denegrir a imagem de Deus, tentam denegrir a nossa palavra, que é para a vida eterna. E nós, que já estamos com toda essa bagagem dentro de nós, o que temos feito? Sabe, meus amados, às vezes eu olho para mim mesmo e eu acho que eu ainda fiz tão pouco. Tão pouco, bispo. Eu acho que eu fiz tão pouco, porque Deus, Ele tem feito tanto por mim. Se eu for contar o meu testemunho, vocês vão dizer assim, como é que ela está de pé? Como é que ela está de pé? Mas é que eu sou santa? Não. Sou merecedora? Não. É por causa da infinita misericórdia dEle. É Ele que tem me guardado, é Ele que tem me dado vitória, é Ele que com mão forte tem me segurado, tem me colocado de pé, tem me cingido, tem me dado a alpargata, tem me dado a capa e tem mandado eu ir e tem aberto as portas. Por isso eu estou de pé. Não vamos parar de orar. Não vamos parar de orar. Não vamos parar de buscar a Deus. Não só aqui na igreja. Façamos um trono para o Senhor dentro da nossa casa. Façamos um lugar de oração dentro da nossa casa. E buscamos a Ele. Vamos responder com fogo a tudo aquilo que Herodes quer fazer na nossa vida. Vamos mostrar para Herodes que nós já somos libertos, que hoje nós não vivemos mais na escravidão, que nós não temos medo, porque morrer com Cristo é lucro. E nós estamos aqui e nós vamos prevalecer e vencer Herodes. Não se abata. Não se entregue. Não olhe para a circunstância e fale assim, não tem jeito. Ore. Continue a orar. Continue a perseverar. Continue a buscar a palavra de Deus e vivificar nela. Amém? E que a cada dia possamos estar de pé, vivendo a
palavra de Deus. Deus ministrou ao meu coração para deixar a igreja nessa noite, e que todos possam permanecer na paz e na graça do Senhor, entendendo que, assim como Pedro, nós temos um chamado e cabe a nós atender esse chamado. Amém? Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.